Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu convidei aqui o professor Edson Sidião. Obrigada, Eu Sidião, por que participar agradeço. dessa entrevista. Na verdade, é mais um bate-papo. A gente tem acompanhado há mais de 20 anos, né, Sidião? A gente já tem uma formação na área da saúde, somos também docentes, tanto universitários quanto de pós-graduações, e a gente vem acompanhando muito a questão da evolução do mercado na área da saúde, o que as empresas, hospitais, laboratórios, o que clínicas hoje exigem, o que os clientes e pacientes consideram como o ponto mais importante na hora de contratar um profissional da área da saúde. Então, assim, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. Se realmente você fosse dono de um hospital, né, quais seriam os critérios que você iria eleger para contratar uma pessoa ou não, que seja um enfermeiro, um fisioterapeuta, por exemplo? Oi, Ana. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Respondendo a sua pergunta, é só importante considerar que hoje o mercado ele está em um processo de transição. E é muito complexo essa pergunta, porque até mesmo quem está contratando, ele não tem uma ideia do profissional que ele precisa, porque o profissional que vai entrar, ele vai responder às necessidades que talvez ainda não existam no mercado. Então, aí respondendo eu preciso de um profissional que seja criativo e capaz de criar soluções para problemas que ainda não existem. Uhum. Né? E aí, importante, para que esse profissional esteja preparado para isso, ele precisa muita disciplina, mas muita disciplina, muito estudo e muita experiência, ele precisa ter rodagem e nesse processo de responder, dar soluções a problemas. E o que ocorre, isso é um detalhe muito importante, a nossa formação acadêmica no Brasil, ela está em transição e está em transição, na verdade, desde o final da década, do final da década de 90, onde nós tivemos toda uma transformação da capacitação pelas diretrizes curriculares nacionais, na qual os profissionais de saúde passaram a se tornar generalistas. E esse é um ponto importante, porque antes se buscavam profissionais que fossem especialistas em repetir técnicas, repetir procedimentos, não mais o que o mercado exigia na época. E nós já tivemos essa mudança e hoje nós precisamos de profissionais que sejam, né, criativos, capazes em responder e principalmente entendam as necessidades do ser humano e sejam capazes de dar soluções a esse problema. Então ele precisa ser criativo e ele precisa ter essa sensibilidade. O que se coloca dentro das diretrizes curriculares, um profissional humanista, que entenda quais sejam as necessidades desse indivíduo. E isso não é fácil, precisa ter realmente uma experiência. E até repetindo essa mesma pergunta, você, como buscando uma contratação, que perfil de profissional você contrataria? Tá. Antes de responder, eu queria fazer um apontamento sobre a sua resposta, porque quando a gente fala em criar soluções para problemas existentes ou problemas novos, a gente pensa que o profissional ele precisa de uma maturidade para ele resolver esses problemas. E às vezes a própria graduação ela não forma o aluno, né, o profissional, para que ele seja maduro para resolver soluções, uma vez que a educação no Brasil ainda é muito tradicional, é muito mais voltado para avaliações, para decorar problemas e não resolver os problemas, né? Então é voltado muito mais para a técnica do que pela habilidade da pessoa e pela competência que ela vai ter de desenvolver uma solução no dia a dia prática e não só exatamente o que está no livro. Então, quando o profissional ele sai da graduação, ele ainda sai muito despreparado, de certa forma, para assumir cargos em instituições que vai exigir dele não só a competência técnica, mas também a competência de ter proatividade, a competência no sentido de criar soluções rápidas, ser rápido, proativo, né, e inovador. Então, essas habilidades e competências a gente desenvolve com o decorrer do tempo. A área da saúde, ela talvez seja uma das mais lentas, até porque a ciência evolui de uma forma muito rápida e faz com que o profissional a cada dia tenha que se qualificar. Então, assim, não adianta você
achar que o seu ponto final foi a graduação. Na verdade, ele é o ponto de partida. Você começou agora a ter a possibilidade de ser contratado e absorvido pelo mercado, e assim mesmo você vai competir com muita gente boa. Gente que está terminando a graduação, já está procurando um curso de especialização, já está procurando fazer um mestrado, doutorado, ou não só isso, fazer um curso de marketing, faz um curso de gestão, um curso para melhorar o autoconhecimento, porque nós não contratamos mais exclusivamente pela habilidade técnica, tem todo uma característica de competências que é importante. Talvez esse seja o mínimo que se espera no profissional, mas não é mais o diferencial. É verdade. Na verdade, assim, quando eu contrato o professor Edson Sidião, farmacêutico em atenção farmacêutica, por exemplo, o mínimo que eu espero dele é que ele saiba muito sobre atenção farmacêutica. E o que mais eu espero dele, além desses conhecimentos técnicos? Que realmente hoje, eu como empresária, né, e a gente lida muito com um profissional da área da saúde, o que eu faria para contratar uma pessoa, né? Quais são as competências que eu exigiria? A primeira coisa é óbvio que é a avaliação do currículo. Ele, apesar dele não ser o ponto de fechamento, ele é o ponto inicial, porque eu preciso saber o mínimo de habilidades técnicas que essa pessoa tem para cumprir a tarefa que eu estou recrutando ela para exercer. Então, seria o ponto de partida. O segundo é, no mínimo, uma entrevista. A gente vai fazer uma entrevista porque durante a entrevista você consegue buscar muitas respostas que identificam o perfil de comportamento dessa pessoa. Porque se a minha empresa tem como valor ética e humanização, se eu entrevisto uma pessoa que ela demonstra atitudes antiéticas e que ela tem um pensamento muito mais prático, robotizado do que o humano, ela já não está dentro dos valores de que eu acredito que seria uma pessoa ideal para que eu contrate. Então, essa entrevista seria o segundo ponto. E terceiro, é claro que existem empresas que são responsáveis por fazer testes comportamentais, psicológicos, que vai agregar um monte de outras informações a respeito do perfil comportamental que vai nos auxiliar nessa contratação. Porém, eu acho que um dos pontos mais importantes hoje é a habilidade que a pessoa tem em se adaptar ao meio, né? Então, às vezes você vem de uma instituição, de um serviço público, né? Um funcionário de serviço público. Quando você entra numa instituição privada, são outras diretrizes, é outro comportamento, é outro formato de trabalho que envolve o conhecimento técnico, mas a parte comportamental e de regras são diferentes. Então, se a pessoa não tem essa capacidade de fazer essa adaptabilidade, ela não consegue se adequar a empresas com formatos diferentes. Então, eu acho que esse ponto de adaptabilidade, em segundo, da pessoa ser realmente proativa, né, mostrar que veio para crescer, que veio para agregar e não só para expoliar, não, eu estou aqui por causa do salário. Não, não é isso que você tem que procurar. Salário, reconhecimento financeiro é consequência do bom trabalho, é isso que eu acredito. Isso, Ana, eu vou até fazer um link, tudo que você colocou nesses pontos, com a jornada do profissional de saúde, desde o momento em que ele entra dentro da graduação, até o momento em que ele entra dentro do mercado. Uhum. Então, o primeiro ponto que você colocou, com relação à experiência curricular, isso geralmente é o único foco do profissional. Então, ele vai, ali durante a graduação, passar nas disciplinas, tentar alcançar nas avaliações um bom resultado, para que ele, através de um histórico, ele demonstre que ele tem um currículo e uma experiência. E alguns se diferenciam pelos estágios, pelos atividades extracurriculares, para que esse currículo ele fique recheado. Esse é o mínimo. O segundo ponto principal que não se coloca, muitas vezes, mas isso é trabalhado e principalmente trabalhado através das atividades práticas dentro da graduação, em especial a apresentação de TCC, que é a comunicação. Uhum. O profissional ele precisa saber se comunicar, seja oralmente, seja por escrito, seja uma apresentação em público, isso é fundamental. E hoje também nós temos percebido fundamental saber utilizar as ferramentas de tecnologia da informação também para poder expressar esse conhecimento, então isso é fundamental. E vem a parte de humanização, ter os aspectos da inteligência emocional, ter empatia para entender qual é a necessidade do próximo,
qual é a necessidade social, qual é a necessidade da empresa e se adaptar a essa necessidade, entender as diferenças que se tem em cada um desses estabelecimentos. Tudo isso é possível. Agora mais dois pontos importantes. Lembrar que ao escolher uma graduação, ele terá que, durante a graduação, fazer uma segunda escolha profissional, se especializar. Lembrar que ele tem todo um conhecimento horizontal, mas ele vai ter que verticalizar aquele conhecimento. Sim. Tem uma segunda, uma especialização ou várias especializações e experiências, e que durante a graduação ele tem que investir nessa formação. E outro ponto importante graduei, os primeiros anos de pós-formado, eles serão anos intensos de investimento. Sim. Investimento numa educação continuada, investimento também em trabalhos, muitas vezes tendo que aceitar postos de trabalho onde a remuneração ela não é compatível com a expectativa que se tem. Entretanto, a experiência que o indivíduo vai trazer ali vai realmente vai se tornar um trampolim para que ele possa ter outras oportunidades. E também, fundamental, a rede de contatos. Sim. Porque muitas vezes com a rede de contatos que ele vai conseguir trazer soluções para problemas, tanto para o seu paciente quanto para a empresa que ele tem. Sim. Nesse sentido. Inclusive, até na graduação e depois nas especializações, uma coisa que o profissional da saúde tem que ter muito em mente é a questão da prática, né? Quando ele faz uma prática, quando ele faz um estágio, ele está em relacionamento com seus colegas, às vezes de profissionais de diferentes áreas, ou às vezes do mesmo segmento, mas que atuam em áreas diferentes. Então, esse relacionamento que ele cria, essa rede de contatos que você falou, ela é muito importante, porque dependendo da forma como você conhece a pessoa, ela te fala, nossa, eu tenho uma oportunidade para você, né? Eu soube de um local que está precisando, enfim, aí a pessoa se mobiliza para fazer isso porque ela, na verdade, foi avisada por uma rede de contatos que ela tem da oportunidade e ela pode abraçar isso com mais velocidade do que se ela estivesse em casa, né? Então, assim, o estágio e a prática, ela facilita muito em fazer essa rede de contatos. Quando a gente aqui no Instituto coloca o aluno para fazer prática, às vezes até aulas com outras áreas, a gente quer realmente que esse aluno ele tenha um leque de opções, né, de pessoas, conheça pessoas de áreas diferentes, porque isso, inclusive, assim, nós vivemos em sociedade. Eu não tenho como ser uma biomédica e atuar sozinho sem nenhum outro profissional. Eu atuo junto com o médico, com o farmacêutico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista. Então, se eu não faço uma rede de relacionamento com outros profissionais da área, qual a possibilidade de eu atuar sozinha? Né? Não tem como você se tornar bom isolado. E um outro ponto que você comentou, que eu acho muito importante, é que realmente, dificilmente a gente consegue alcançar voos muito, muito alto quando você está no início da sua carreira. Isso é natural para quase todo mundo, é um ou outro que às vezes se diferencia. Mas a normalidade é você ter que subir passo a passo. Então, essa expectativa de que a pessoa terminou a graduação, terminou a especialização e que ela está voando, não, calma. Né? Nós demoramos, eu particularmente demorei quase 10 anos para conseguir exatamente o que eu gostaria, que era o meu propósito de vida, que era abrir uma empresa para transformar pessoas, né? Assim como eu me senti transformada através da educação, eu acho que a educação é o único meio de transformação de um indivíduo. Eu até vejo muitas pessoas falarem assim, o tempo que você desperdiçou na sua faculdade, você poderia ter feito vários cursos e tá ganhando muito mais dinheiro. Eu discordo disso, porque assim, e o Bill Gates que abandonou a faculdade e criou a Microsoft? Poxa, isso é um exemplo entre milhares, né? Então, assim, uma pessoa, para ela ter uma perspicácia de mercado, para que ela consiga realmente alcançar voos, ela tem que trilhar um caminho da educação, porque senão ela não vai ter aquela sentimento de pensamento crítico para olhar para as coisas e ver oportunidade de mercado. Então, não é porque às vezes no primeiro momento você não foi contratado pelo cargo que você gostaria ou pelo salário que você gostaria, que você vai falar assim, nossa, vou desistir, acho que eu escolhi a profissão errada, que muita gente faz isso, né? Faz uma especialização, termina, aí no primeiro semestre ela não consegue uma recolocação no mercado e fica desesperada. E na verdade, às vezes o problema da não recolocação dela não é nem pela habilidade técnica, porque ela pode ter aprendido muito, é por outras questões. Exato. Ana, assim como você, e eu costumo sempre para os meus alunos demonstrar isso através de um certo cálculo, que você vai dobrar
o seu período que você investiu dentro da graduação, esse período hoje ele é o dobro do que você vai gastar para ter a estabilidade Sim. e o sucesso dentro da sua carreira. Então, se eu fiz uma graduação com 5 anos, eu levarei pelo menos 10 anos pós-formado para ter a estabilidade, e isso tem sido cada vez maior, porque o mundo está em transformação, o número de pessoas que vai, de certa maneira, concorrer com você é muito alto. Entretanto, há formas de criar atalhos para que você alcance esse sucesso. E colocaria duas, até que acho que é uma experiência que você teve também. A primeira é ser líder, sempre pensar, atuar como sendo dono da empresa onde atua, ou empreender, esse é o primeiro momento. E a segunda é o atalho da humildade, saber que você tem deficiências e que você precisa correr sempre, investir todo o seu tempo, todo o seu recurso para melhorar em campos que muitas vezes não parecem diretamente ligados à sua área. Eu vou dar um exemplo bem claro. Nós, profissionais da saúde, nós temos pouquíssimo conhecimento em gestão, em conhecimentos de gestão, empreendedorismo, contabilidade, conhecimentos contábeis, certo? Então, jurídicos, e há até uma certa aversão, já se coloca erroneamente, já fiz a área da saúde exatamente porque eu não gosto muito de matemática. E aí eu gostaria de saber a sua experiência exatamente dentro da sua formação e os profissionais que você busca, que se estão ou não tendo esse tipo de comportamento, essa transformação. Sim, na verdade, assim, 2 pontos importantes que você tinha comentado e eu acabei não passando, mas é muito importante a gente focar de que, assim, ninguém é bom em tudo. A gente tem que ter uma visão sistêmica de entender um pouco de cada coisa, mas a gente tem que ter um nicho de mercado. Então, por exemplo, nós nichamos profissionais da área da saúde voltado para pós-graduação de um segmento de enfermagem, farmácia, biomedicina, fisioterapia, nutrição, psicologia, mas eu não tenho outros segmentos, né? Então, por quê? Porque eu resolvi me especializar e me tornar boa realmente no nicho que eu acho que me compete. É óbvio que para abrir o instituto eu passei por mazelas imensas, né? Porque até como você falou, nós não temos experiência com gestão na nossa formação, nem de base, nem de segundo grau. Exato. E muito menos na graduação. E aí você acaba fazendo igual nós trilhamos o mercado aí da especialização, mestrado, doutorado, que também é muito voltado para o conteúdo técnico. Exatamente. E menos gerencial. Então, nesse primeiro momento, eu posso colocar como uma dica para vocês, se você não sabe, gente, vai estudar. Aliás, se você quer ser empreendedor, você vai ter que estudar 10 vezes mais do que um indivíduo que é contratado em um concurso público. E eu não estou desfazendo disso. É porque é uma habilidade, uma competência que você tem que desenvolver, tanto na parte contábil, quanto na parte de gestão, de relacionamento de equipe. Você tem que também entender um pouco de recursos humanos. Então, assim, eu não gosto muito de RH. Não tem como você não gostar. Você está dentro de uma empresa que você exerce uma liderança, você tem que ter afinidade por todas as áreas. Não significa que a minha competência principal é em liderança dentro de recursos humanos, né? Eu tenho outras habilidades melhores dentro do acadêmico do que na área gerencial, mas eu tenho muitos profissionais bons que a gente tem que observar isso. Se a equipe é multiprofissional, Cidião, eu contrato pessoas que são boas em segmentos diferentes para que a gente consiga criar uma equipe, né, síncrona, que consegue tocar uma empresa com qualidade. E assim tem que ser no hospital, assim tem que ser na área da educação ou em qualquer indústria, né? Cada um tem suas competências e habilidades. Mas o fato é que realmente você conhecer de tudo um pouco é muito importante, porque isso te dá uma visão mais ampliada do negócio e não do departamento onde você trabalha. Exatamente. E acho que uma última dica para o profissional do futuro é que compartilhe o conhecimento, compartilhe as experiências, seja o mentor de alguém nesse sentido. Procure mentores, pessoas que saibam mais do que você, para que você possa realmente crescer e tenham discípulos, entre aspas, né? Pessoas que você possa compartilhar aquele conhecimento, porque ao ensinar, ao compartilhar, você está aprendendo mais. Acho que essa é uma das maneiras, é algo que eu venho vivendo há muitos anos, né? E se alcancei o sucesso para mim, o que é o sucesso particular,
foi exatamente por ter compartilhado as experiências. Acho que é a melhor maneira. Na verdade, hoje, assim, está bem provado, até a gente fala muito de metodologia ativa, né? Exatamente. Que, na verdade, quando você coloca a mão na massa, ou seja, quando você ensina, você aprende muito mais do que você lê, do que você só ouvir, assistir alguma coisa, enfim. Então, compartilhar o seu conhecimento vai fazer você não somente internalizar aquele assunto e procurar mais porquês, né, das coisas, ser curioso e aprofundar no assunto, mas também você vai contribuir com um mundo melhor, contribuir com a sociedade melhor, você vai contribuir com a qualidade de vida do seu paciente, da família. E eu acho que a gente não veio ao mundo só para exercer um trabalho, a gente veio para ter um propósito de vida. E para mim o propósito é muito maior do que só trabalhar. Então, assim, eu sou professora é meu trabalho, né? Mas qual que é meu propósito? Transformar a vida de pessoas que, assim como eu, fui favorecida e consegui chegar onde eu gostaria. Então, eu gostaria muito que as pessoas também tivessem essa oportunidade. Acho que você tem mais alguma consideração, Cidião, para fazer? Estudem, amem o que façam e realmente tenham humildade de buscar sempre uma evolução, porque os nossos pacientes, as pessoas que convivem conosco, merecem, né, cada gota de suor, cada segundo dedicado a esse crescimento. É isso aí, Ana. É isso aí. Obrigada, Cidião. Um abraço, pessoal. Até mais.